Senhores, sejam bem-vindos novamente. Bora lá para a nossa terceira aula aí do curso de liderança. Aula anterior, paramos em comunicação. Comunicação é de extrema importância. Lembrem-se disso. Informar o que, como, quando, onde. O básico. O básico é de extrema importância. Lembrem-se disso a todo momento, porque parece uma idiotice, mas é o erro mais cometido por todos que se colocam numa posição de líder, e mesmo os empresários cometem esse erro assim de uma forma enorme, enorme. Quase todos os dias eu me deparo com esse tipo de situação. Então, se tiver alguma dúvida, volta à aula anterior, dá uma olhadinha lá no que nós falamos de comunicação, explicar realmente para as pessoas o que elas devem saber. Beleza? Hoje, gente, vamos falar um pouquinho de estilos de liderança. Nossa, tem estilos de liderança de todas as formas possíveis e imagináveis aí que as pessoas deram no decorrer dos anos, né? Nomenclaturas as mais diversas possíveis, ou seja, cada um inventa um nome louco e coloca coisas antigas e assim a vida caminha. Mas existem três tipos, na verdade, que eu acho que se concentram e que são os mais simples e, de certa forma, outros nomes que vão dar não saem muito desses três estilos. Por que não sai? Porque o líder, ele é autocrático, ele é democrático, ele não está nem aí, que é o que a gente chama do liberal. Tá bom? São os três tipos de liderança. Então vamos lá, mais devagar agora, né? Liderança autocrática é uma delas. Liderança democrática é outra delas. E liderança liberal. Vamos falar de cada uma delas, as vantagens e as desvantagens desse processo. Por muitas vezes as pessoas falam, não, mas tem que ser um líder dessa forma, senão não funciona, ou tem que ser daquela outra forma, senão não funciona. Na verdade, gente, o que funciona para um líder é entender esses três princípios de liderança, esses três estilos de liderança, e tentar fazer uma junção entre eles de alguma forma, ou da melhor forma possível, para que essas coisas sejam melhores aproveitadas no dia a dia, tá bom? Dá certo? Consegue-se? Consegue-se, lógico que consegue. Parece um negócio complicado, mas não é. Às vezes o que interfere muito nos estilos de liderança é a personalidade de cada líder. Então, às vezes a pessoa tem uma personalidade mais centralizadora, outro já é uma personalidade completamente contrária, a descentralizadora. E tem um outro que fala assim, deixa o pessoal trabalhar para mim, né? E eu não tô nem aí. Ah, mas tem gente assim, professor? Tem, lógico que tem. Eu tenho clientes aí que eu vou falar uma coisa para você. Acho que eles nunca puseram donos, sabe, de comércios, de empresa, e que não põem o pé lá para conversar. Ou se põe, não está nem aí o que está acontecendo. Né? Ou ele confia demais no pessoal e ele não está nem aí mesmo. Né? Mas o que vamos fazer nós sobre as atitudes que cada um toma do seu negócio? Né? Depois eles me chamam e eu tento dar uma consertada de uma forma geral. Vamos começar aí com a liderança autocrática, tá, gente? A autocrática, de uma forma bem simples, nós podemos chamá-la de centralizadora. Existe uma personalidade que a pessoa fala assim, não, eu quero que todo mundo faça neste sentido aqui, as coisas dessa forma aqui, para chegar nesses resultados aqui. É ruim? Não, depende muito da situação. Depende muito da situação. O pessoal coloca assim que é um estilo vantajoso, né, para os colaboradores, né, para que os colaboradores entendam como fazer, principalmente colaboradores inexperientes e tudo mais. Então esse líder autocrático ele vai nos mínimos detalhes colocar a situação, né, que é propícia a estar fazendo aquele negócio se desenvolver, ou aquele produto ser entregue, ou aquela prestação de serviço ser bem efetuada. Ou seja, ele vai fazer tintim por tintim. Ele é um autocrático. Então ele é detalhista, ele é bom em trabalhos, né? Nesses trabalhos críticos, né? Até mesmo inflexíveis.
E por muitas vezes, nós como líderes, nós temos que fazer isso, não tem outra forma. Porque às vezes você está com um grupo de colaboradores que, por mais que experiência que tenha, tem suas falhas, tem seus defeitos, ninguém é perfeito, né? Então, você precisa ficar ali e demonstrar e explicar realmente como fazer isso ficar desta forma, assim, assim, assado, que é o que o cliente deseja. Ponto. Trabalhamos hoje para os clientes, né? Olha que coisa interessante. Antigamente tinha-se a visão de que trabalhava-se para a empresa, mas não se trabalha para a empresa. É o cliente que tem que ser ouvido. É o cliente que deseja o material desta forma, né? Mas não. Por incrível que pareça, ainda hoje existem empresários que brigam pelos seus interesses pessoais, achando que ele tem que o consumidor é obrigado a receber o produto que ele fornece. Ou seja, um pós-segunda guerra, eu podia até acreditar nisso, né? Que lá não existia uma escassez de produtos. Então eu não tenho produto algum, o que eu fornecer para esse pessoal tá bom, não é isso? Sei lá, um exemplo qualquer aí, pós-segunda guerra, qualquer produto, carros mesmo, né? Ou qualquer tipo de material, não tinha mais, a pessoa faz um tipo só e o consumidor é obrigado a comprar. Mas agora, nesses tempos, jamais. Isso eu estou falando de produto, mas um produto pode ser qualquer coisa, pode ser um produto palpável, pode ser uma informação. Vocês veem hoje as guerras de informação, né? Se você hoje é um consumidor de informações, você tem hoje uma vasta rede para você conferir se a informação é real ou não, né? Então você corre atrás, você vê lá sites, links, confiabilidade, quem é, qual a fonte das coisas, né? Não mais é aquele retardado diante das redes sociais ou da própria internet, né? Porque antes da internet éramos aí 200 e poucos milhões de retardados acreditando em qualquer coisa. Hoje já não mais. Então, se você é um comprador de informação, ou seja, um consumidor dessa informação, e se você vê que a informação não é verídica, você deixa de ser um consumidor dessa informação. Você vai procurar um outro veículo que tenha informação melhor. E o mesmo acontece com os produtos. Produto não é o que eu desejo, e para que eu vou comprar um produto que eu não desejo? Eu vou tentar achar alguém que forneça o produto da forma com que eu quero. Eu sou consumidor, nós temos até código do consumidor, é uma coisa fantástica. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem código do consumidor. E é uma das ferramentas mais úteis da nossa legislação hoje no que tange ao consumidor. É interessantíssimo o código do consumidor nosso. E funciona, tá, gente? Diferente de um monte de outras leis aí que não pegam, né, como falando isso de uma forma simples, essa realmente funciona. Então as pessoas são obrigadas a fazer. Então a liderança autocrática ela possibilita uma tomada de decisão rapidinha. Por quê? Porque o cara decidiu, o líder falou, não, vai ser assim, vamos embora, todo mundo, vamos tocar a vida e vai para frente. Alguns dizem que a desvantagem disso é, puxa, você não ouviu a equipe, né? Então você não consultou ninguém da equipe para que a equipe pensasse em fazer isso de uma forma diferente. Eu concordo, mas eu coloco um parênteses aí. Quando nós contratamos pessoas, nós contratamos inteligências. Não sei se vocês conseguem me entender. De uma forma simples, eu não contrato uma pessoa que pensa igual a mim. Ela não é igual ao outro funcionário que eu tenho, como também não é igual ao outro, ao outro, ao outro. Eu estou contratando inteligências diferentes, né, para junção dessas ideias, dessas habilidades, dessas competências, para um objetivo final. Se eu vou lá e falo, olha, vocês fazem tudo, todos do meu jeito, talvez seja uma burrice contratar e perder um tempo enorme tentando achar pessoas inteligentíssimas. E hoje os contratos esses recrutadores estão pedindo que você tenha 8 línguas fluentes, né? Que você com 18 anos tem experiência de 20, essas coisas idiotas que acontecem todos os dias. Então seria uma idiotice eu contratar inteligências e não utilizá-las.
Então, nesse aspecto, eu vejo que é uma dificuldade. Mas o autocrata também, apesar dele jogar as decisões e ele assumir a bronca sozinho, ele poderia também, se ele for um líder flexível, que alguns colaboradores possam dar ideias após a colocação deles de melhoria. Nada impede isso também. Mas você tem que ser um líder receptivo a isso, né? Mas dizem que é desvantagem? Acredito que seja uma desvantagem por não usar a inteligência, mas se ele colocar da forma dele, porque ele já sabe que aquilo vai funcionar daquela forma, e ele está lá com um grupo não tão experiente, seria muito melhor dessa forma autocrática. Então faço autocrático, vou colocar, as pessoas vão fazer. Se alguém tiver uma ideia diferente, minhas portas estão abertas, vem até aqui, a gente conversa. A ideia sua é melhor que a minha? Beleza, não tenho que ter orgulho, eu sou líder. Esse negócio de orgulho bobo, porque eu sou o mais fodidão do negócio? Não sou, né? Então, vamos tocar a vida, vamos fazer as coisas andarem. Então, tem vantagem, desvantagem? Tem, tudo na vida é assim. Mas eu acho que se fizer dessa forma fica muito legal, tá? Depois você tem a liderança democrática, né? Nossa, a palavra democrática agora está até endemonizada nesse país, né? Temos que tomar até cuidado de falar essa palavra, que é capaz de aparecer aqui algum magistrado na porta dizendo que nós estamos ofendendo um ou outro. Mas o democrático aqui é no sentido da palavra mesmo, da democracia. Neste estilo, as decisões elas são tomadas ali com todos juntos conversando. Ou seja, o líder está conversando com todo mundo, as pessoas vão dando ideias, que é o que o pessoal fala muito que é melhor hoje, né? Não sei se é muito melhor, não. Você perde um tempo enorme, com isso você não tem noção. Viram aquelas reuniões assim intermináveis, né? Reuniões que você passa horas e horas. Chega uma hora que as pessoas nem sabem por que sentaram naquela porcaria daquela reunião. Eu sei disso, porque passo por isso, e aí o objetivo final normalmente não é conquistado. Por quê? Não estou dizendo que as ideias sejam ruins, mas a partir do momento que você junta todo mundo, né, e começa a virar esse checklist, né, de informações e de ideias e de concepções, e cada ideia você tem que ver onde ela chega, quais as consequências, o que eu necessito para fazer, como isso vai ser colocado num procedimento normal, ou seja, fica um negócio assim gigantesco, gigantesco. E aí você pensa, puxa, será que é legal? Não sei. É um ponto positivo porque valoriza ali o líder, valoriza as pessoas da equipe. Acho legal essa valorização. A valorização sempre dá uma motivação na equipe, né? Principalmente quando você fala, às vezes a gente fala de um produto básico, mas se for um produto criativo, então a criatividade dessa pessoa, essa pessoa precisa estar motivada, precisa estar sensibilizada ali, né? Ela precisa estar querendo trabalhar para sair alguma coisa. Então, e às vezes a criatividade ela é punida por alguns líderes porque não entendem a criação de que forma é feita. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu trabalhei numa empresa também há alguns anos atrás, uma empresa pequena, não muito grande, mas com 2 ou 3 filiais aqui no país, alguns representantes, fabricava um produto em específico e um produto muito bom, muito bom. Só E um produto que, na minha concepção, minha, como consumidor, eu não sou um cara que fui lá criar aquele produto, né? Eu sei o trabalho que dá, porque eu vivia na linha de produção, eu sei como montar aquilo, mas a estética da coisa, né? Apesar de ser um produto muito bom, a estética desse produto ela tinha que ser alterada de acordo com cada cliente. E você precisa, né? Ainda precisa, porque a empresa está lá, de um engenheiro, mas um engenheiro criativo, criativo. Não adianta aquele engenheiro que vem lá, olha, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, eu faço uma retinha aqui, uma subidinha e uma escadinha ali. Tem que ser um engenheiro assim, meio arquiteto, né? Uma coisa, uma junção dos dois. E um engenheiro da área produtiva, da área de produção, para quem conhece o que eu estou falando aqui, não é fácil. Você tem que montar um sistema, hoje eu não sei o que usa, mas talvez o AutoCAD, ou tem outros nomes hoje, outros programas muito bons.
Mas você tem que ser criativo. Por quê? Porque você é um produto, esse produto específico, eu não posso falar qual é, porque a empresa está aí ainda, mas é um produto que se usa muito em festas, né? E essas festas, porventura, elas são temáticas, né? Então você tem que inventar, por exemplo, um produto que se pareça com o que deu motivo a essa festa. E esse cara era um gênio. Ele tinha aí suas limitações até de convivência, mas por quê? Até mesmo pela genialidade da criatividade. E o líder dele não conseguia entender isso. E em um determinado momento, ele saiu da empresa, a empresa perdeu a criatividade toda. Hoje mesmo eu vejo produtos da empresa vendendo, mas é aquele produto básico, é aquele produto. É o produto engenheiro, né? É aquele produto que faz o produto para aguentar, para ser legal, mas ele não tem aquela emoção, não tem criatividade nenhuma. Nenhuma, infelizmente não tem. Então, toda essa historinha para vocês, só para exemplificar para vocês que cada um tem que ser liderado de uma forma. Que nem o líder dele tinha que ter entendido que, apesar do líder dele querer que saíssem lá 70 produtos para entregar para o cliente X num determinado espaço de tempo, ele precisava de um tempo para criar isso. Não é uma coisa que tira da noite para o dia. A não ser que você monte uma caixinha quadradinha e entregue para alguém. Aí é diferente. Mas o líder dele não tinha essa sensibilidade. Estava preocupado com o lucro final da história, mas não estava preocupado em manter o cliente na história, que é uma das dificuldades que essa empresa tem até hoje. Mas estilos de liderança diferentes, estilos de lideranças completamente diferentes que geram esse tipo de coisa. Então você tem aí a autocrática, que é a centralizadora, você tem a democrática, que vamos distribuir para todo mundo, né? Cada uma com as suas vantagens e desvantagens, mas eu acho que você que está me assistindo, comece a pensar, você pode dar uma segurada aqui, vamos fazer dessa forma, porque eu sei que vai funcionar dessa forma, porque eu já estou acostumado com isso, então vamos fazer assim. Mas aceite sugestões das pessoas, né? Essas sugestões não precisam ser nas reuniões intermináveis e tudo mais. Veja, esteja aberto a isso, veja as sugestões, analise você essas sugestões, depois converse com o grupo, se for o caso, coloque em prática para teste. Então tudo isso vai de você fazer essa junção entre as coisas. Uma pequena junção entre os estilos pode melhorar e muito a situação, e muito. Mas tem líderes que não tem jeito, a personalidade dele é muito forte. Então ele fala, não, eu mando, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quero. Tá bom, seus funcionários vão fazer do jeito que você quer. Agora, poderia ser melhor? Com toda certeza poderia ser melhor. Mas temos isso. E aí nós vamos partir para o último estilo, que é o chamado estilo liberal. Esse aqui é um estilo de liderança que apresenta a total confiança que o líder tem na sua equipe, né? Ele fala assim, ele chega para os colaboradores e fala assim, tá aqui, vocês façam isso, entreguem isso, e eu preciso que o cliente fique satisfeito com isso, né? Mínima participação do líder, mas mínima, pequena, é quase insignificante. Ele só dá o start, ele fala assim, vocês vão até lá e fazem, seja o que Deus quiser, manda lá. Não sei. Eu particularmente, eu posso dizer para vocês, apesar de eu ser o tio do churrasco, né? Sabe que o tio do churrasco é mais conservador nas coisas, né? Eu não consigo ver esse estilo de liderança liberal como sendo uma coisa muito viável na maioria dos produtos. Talvez em produtos inovadores, talvez em produtos de tecnologia, talvez em produtos aí que exijam uma criatividade assim ímpar, né? Funcione. Não sei dizer a vocês. Mas os dois primeiros, em conjunto, eu acredito muito mais do que você liberar geral. Esse negócio de liberar geral, eu fico um pouco preocupado. Porque depende muito de motivação, depende muito do quanto essa pessoa está recebendo, depende muito de situação financeira, situações pessoais que vão interferir nisso, porque aquela conversinha, tá, gente?
do portão para dentro da empresa é empresa, do portão para fora é sua vida pessoal. Esquece, isso é baboseira. Quem fala isso para vocês é babaca. Ele não sabe o que é a vida. Eu quero saber se o seu filho está doente, você está trabalhando, se você deixou o problema dele lá fora. Você não deixou, você não deixou. Então tem que parar com essas idiotices, né? Vestir a camisa da empresa, entrou aqui dentro, não tem mais vida pessoal. Para. Lógico que o cara tem vida pessoal. E lógico que se a empresa puder ajudá-lo em alguma coisa na vida pessoal, ele vai ser eternamente grato. O que motiva as pessoas, diferente do que quase todos vocês pensam, não é salário. Não é. Peguem todas as pesquisas, vejam se eu estou mentindo. Não é. É o ambiente de trabalho. Você tem que ter um ambiente saudável, um ambiente gostoso para se trabalhar, que o líder deixe as pessoas trabalharem, que ele determine, faça uma comunicação eficaz, que todo mundo saiba o que tem que fazer. Porque às vezes a comunicação é tão ruim, esses líderes são tão ruins, que eles não falam o que a pessoa tem que fazer. A pessoa fica fazendo de conta que está trabalhando para não perder o emprego, mas ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque ninguém teve a capacidade de detectar que aquela pessoa não teve a informação do que fazer. Mas é assim que funciona. Aí depois vocês contratam uma pessoa como eu vou lá na empresa de vocês, eu falo tudo isso que eu estou falando aqui, aí eu tenho que pegar todos os líderes, puxar a orelha de todos eles e fazer, olha, faça dessa forma. Eu não gosto, eu falei, então deixe de ser líder, você tem que fazer, você tem que abrir, conversar com as pessoas, você tem que informar as pessoas do que você vai fazer, de como vai fazer, por que ela vai fazer. Explique, explique. Qual o problema de explicar uma situação para uma pessoa? Eu não consigo entender, eu juro que eu não consigo. E aí você vem numa liderança liberal como essa, isso me preocupa demais. Por quê? Porque o ser humano, como tendência natural, é que a desordem vire uma anarquia. Infelizmente é assim. Se assim não fosse, e se eu estivesse aqui falando uma bobagem para vocês, então por que para um ser viver em sociedade ele precisa de leis? Normas, leis, moral, ética. Por que a pessoa precisa? Porque tem aqueles que não vão fazer isso. Não vão. E aí, quando você descamba a coisa, não tem mais como segurar. Não tem como segurar. Eu vou dar um exemplo para vocês bem fora da realidade de muitos. Eu vou dar aqui... o tio do churrasco aqui adora um rock. Sempre gostei. Aliás, eu relaxo escutando Iron Maiden. Então, algumas pessoas vão falar, nossa, o tio é doido, né? O tio já foi muito doido, mas adora o rock. E para dar um exemplo para vocês do que foi isso. Woodstock, aquele grande festival do amor e da criação que nós tivemos na década de 60. Eu era muito pequenininho, nem estava vivo, acho que ainda quando teve Woodstock, não lembro se foi 68, 67, não lembro agora. Woodstock, primeiro foi fantástico, paz, amor, não era isso? Beleza. Aí tentaram fazer um segundo em 94, não deu certo, aí fizeram outro, salvo engano, em 99. Se eu estiver errado, se eu estiver errado, perdoem. Mas em 99 fizeram outro Woodstock. Salvo engano também foi, acho que em Nova York. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles acharam que o público de 60, da década de 60, era o mesmo público da década de 90. E o organizador era o mesmo. Tava com outras pessoas junto, mas foi o mesmo cara que fez o Woodstock na década de 60, ele estava fazendo o Woodstock em 99. Aí o que esse cara fez? O Paz e Amor acho que continuava com ele, mas ele estava com o Paz e Amor querendo um rendimentinho também, né? Inclusive esse cara faleceu acho que há pouco tempo. Não me lembro o nome dele. E aí fez o Woodstock 99. Legal. Showzão, primeiro dia legal. 3 dias, tá, gente? Segundo dia, já no final do segundo dia já começou a dar complicação. No terceiro dia já estava uma anarquia generalizada. As pessoas quebrando tudo, mulheres sendo estupradas, pancadarias. Aconteceu de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Aí teve que vir, não sei se o nome que se dá em Nova York é guarda nacional, algo assim. Teve que infiltrar para acabar com a bagunça, né? Muitas pessoas feridas, né? Muitas queixas depois de estupro, né? Que aconteceram dentro do evento, coisa que não aconteceu na década de 60. Ou se aconteceu também não soubemos, mas
públicos diferentes, locais diferentes, o organizador era o mesmo, só que ele subestimou o cliente, né? E ele subestimou a equipe dele também, e ele fez essa liderança liberal. Para vocês terem uma ideia, eu não sei, acho que tem até um documentário na TV, não sei se isso saiu ou se não saiu, mas o que eu me lembro era, eles fizeram lá um grupo de seguranças, paz e amor. Cara, são 100 mil pessoas. Sabe o que são 100 mil pessoas para você ter seguranças, paz e amor? O segurança, você põe lá, sei lá, 1.000 seguranças para 100 mil pessoas. Não dá. Eu nem sei quantos tinham, mas eram poucos, todos paz e amor, né? Na filosofia do organizador. Só que o organizador esqueceu que aquelas músicas legais que nós tínhamos lá na década de 60, que era Paz e Amor, em 99 não era assim. Não era mais um rock, era um punk rock, era um rock mais politizado, era um rock mais pesado, né? Aí o que aconteceu? Você tinha uma geração mais forte, mais, sei lá, revoltada. Elas não estavam ali com o intuito de fazer paz e amor. Né? Chegou uma hora que virou uma pancadaria. Não por culpa de quem foi lá, tá, gente? Eu particularmente culpo os organizadores. Por quê? Você não organizou, você não colocou ordem na bagunça, você deixou todo mundo ao Deus dará, porque puxa, um calor infernal, as pessoas roubando lá no preço de bebidas, comidas, água, não tinha banheiros suficientes, banheiros totalmente imundos, ou seja, você deixou o público sem nenhuma situação, nenhuma condição para estar ali. E muitos vieram de vários estados dos Estados Unidos, né, para estarem ali, né, reunidos. Então, quer dizer, foi uma loucura, uma loucura. Então, quer dizer, quando você deixa o ser humano, ou mesmo os colaboradores, livres totalmente, a tendência disso virar uma anarquia é muito grande. Então, eu, particularmente, isso eu estou dizendo para vocês, eu não acho que esse tipo de liderança dê certo para a grande maioria das empresas. Eu nunca vi na prática esse tipo de liderança, nunca vi. Em nenhuma empresa que eu trabalhei, eu trabalho há mais de 30 anos em quase todos os segmentos que vocês possam imaginar. Eu nunca vi isso dessa forma. E nunca vi dar certo. Como eu nunca vi funcionando, não sei. Pode até ser que dê certo, que eu esteja enganado? Pode. Eu particularmente não vi, não acredito que isso dê certo. Pode ser que eu mude de ideia, eu tenho total consciência de que eu não sei tudo, né? Estou aqui para ajudá-los, como vocês estão para me ajudar, então é um bate-bola. Mas eu nunca vi e eu acredito que é muito difícil isso dar certo. Muito difícil mesmo. Mas, quem sabe? Esse exemplo que eu dei para vocês de Woodstock, eu sei que é um exemplo que vai estar fora da realidade de muitos de vocês que acho que nasceram aí na década de 80, 90, né, na época em que estava soltando. Mas se vocês tiverem a curiosidade de ver o que eu estou dizendo, deve ter um documentário, eu não me lembro aí, uma dessas streams aí tem um documentário desse. Eu até preciso assistir para ver se bate realmente com o que eu me lembro, mas realmente foi isso, tá? Então, é interessante vocês verem que a junção de estilos de liderança, eles são interessantíssimos para que vocês façam alguma coisa diferente. Porque não adianta eu ir lá também, só eu mando, só eu faço, como também não adianta, olha, só vocês fazem. Eu acho que tem que juntar as pessoas de uma forma prática, porque senão a liderança não funciona. Tem uma outra empresa que eu trabalhei, e eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi lá, foi um processo que eles faziam. Eles tinham uma ISO 9000, era um hotel muito bom, diga-se de passagem. Eu acho que foi o primeiro hotel do país que tinha a ISO 9000. E eu fui para lá prestar serviço para eles por alguns meses e eles tinham uma dinâmica de reuniões que eu adorava. Eu achava aquilo fantástico. Vou dizer para vocês como funcionava lá e aí talvez vocês possam adequar a empresa que vocês trabalham, que funciona também, dá certo. Um hotel, normalmente você tem o quê? Você tem restaurante, que é um ponto principal, você tem recepção, que é outro ponto principal, você tem recursos humanos, que é aquela parte onde vai cuidar de todos os funcionários, também principal, você tem o setor de vendas, não é isso? E depois a parte de arrumação de quartos, camareira, lavagem lá de todos
eu não sei como, enxovais, né? Não sei se esse é o nome que se dá hoje. Ou seja, para cada um, para cada setor desse tinha um líder. Então, o dono do hotel era um cara muito inteligente, inclusive era administrado o hotel por uma das filhas dele, também de uma inteligência ímpar. Ela, ela montava reuniões estratégicas, ela chamava, eu não me lembro se era reunião de guerra, reunião, alguma coisa assim. Mas foi um sistema que ela desenvolveu que dava muito certo. Então, eles recebiam assim turistas, não era esporádico assim, recebiam também esses que nem eu, estou com vontade de ir no hotel. Eu vou lá no hotel, eu sou uma pessoa, um casal, eu e minha mulher, estamos lá, é uma coisa, uma situação X, né? Mas eles recebiam grupos, por exemplo, que era o maior público que eles tinham. O que era esse grupo? Por exemplo, eu tenho grupos de evangélicos que vão estar no hotel. Eles tinham 3 restaurantes no hotel, então eles colocavam um restaurante só para atender os evangélicos. O que vocês gostariam de comer nos dias em que vocês vão permanecer no hotel? Isso, tá. Eu tinha grupos religiosos também que viriam de outros locais que não podiam comer algumas coisas, carne de porco ou algumas outras restrições. Então eles conseguiam fazer em 3 restaurantes ao mesmo tempo com que as coisas funcionassem para três grupos ao mesmo tempo, de tão bem feito que era. Então, e poderia ir um pessoal que gostasse de uma situação X, eles desenvolviam, faziam uma temática disso e colocavam lá para essas pessoas. Mas isso só dava certo por quê? Porque tinha reuniões rápidas e estratégicas. Então chamava o líder de cada um desses segmentos que existiam dentro do restaurante e era uma reunião instantânea. O departamento de vendas é quem conduzia a reunião dizendo, olha, vendemos um pacote para um grupo que é assim, assim, assado. O que o grupo deseja? Todos estavam lá, desde o faxineiro, do encarregado da faxina até a diretoria da empresa. Então todo mundo estava ciente da informação ao mesmo tempo. Por isso que eu disse para vocês, o problema da comunicação é um negócio muito sério, tem que ser muito respeitado. E esse hotel foi o lugar mais fantástico que eu vi isso funcionar. Foi o melhor até hoje. Aí chegava o departamento de vendas aqui, que foi quem vendeu o pacote, falava, olha, vendi um pacote para o grupo X. E o grupo X é o seguinte, eles querem churrasco, eles querem, sei lá, lasanha, eles querem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles vão ocupar um determinado espaço do hotel, porque o hotel era gigantesco, então ele tinha divisões, vão ocupar um espaço gigantesco e o espaço é desse quarto até esse quarto. Então quem era responsável pelos quartos e acomodação já estava sabendo e já estava anotando. Eles vão chegar em tal dia e vão ter que ser recepcionados nesse horário. A recepção já sabia que eles iam chegar e já estava tudo certinho quem é que eles iam recepcionar, ok? O mesmo acontecia com a quantidade de alimentação, o mesmo acontecia com a faxina, o mesmo acontecia com as camareiras, o mesmo acontecia com o setor de eventos do hotel, porque o hotel tem eventos, então você tem lá piscina, você tem sauna, você tem jogos, tirolesa, um monte de outras coisas, zoológico, tinha até isso no hotel. E você já determinava como é que ia ser todos os dias desse grupo que estava para chegar. Beleza? Então todo mundo está ciente. Departamento de RH, olha, nós vamos precisar de mais pessoas contratadas aí temporariamente para atender essa demanda que vai existir de dia tal até dia tal. Né? Porque às vezes você precisava de pessoas para entreter esses hóspedes de alguma forma num determinado momento. Então eu precisaria também de outras pessoas para fazer isso. Né? Precisaria ver a escala de funcionários, como é que isso ia funcionar para colocar nos determinados dias, tudo bonitinho. Quanto isso ia custar, né? Em termos de horas extras, em termos de contratação, tudo isso era jogado para se fazer a coisa funcionar. Gente, eu falo para vocês, a hora que chegava o grupo, e às vezes eles faziam horários diferentes para a chegada, sempre organizado. Terminou o grupo X, que era com uma situação, sei lá, completamente diferente do grupo que estava chegando em seguida. O grupo que estava chegando em seguida era tudo diferente, mas estava tudo organizado para atender o grupo diferente. Essa reunião que eu estou falando para vocês, onde todos ficavam sabendo de tudo ao mesmo tempo, ela levava no máximo 15 minutos. Aí você vai falar, puxa, mas como é que consegue em 15 minutos? O departamento de vendas coloca, todo mundo escreve o que precisa fazer, cada um na sua área. Perfeito. Se você tem dúvida, depois se você vai até o cara de vendas,
Conversa com ele individualmente se você tem dúvida com relação ao teu setor. Mas a reunião é 15 minutos. Não tem papo jogado fora. Não tem informação jogada fora. Não tem discussão para ficar discutindo o que a Mariazinha quer. Aí, se existe algum problema em cada setor, esse setor que possivelmente tem um problema para assumir o que o departamento de vendas vendeu, vai conversar com a liderança, com o setor de vendas, vai conversar com a diretoria para ver como vai resolver o problema. Mas tudo isso tem tempo hábil, porque você vende um pacote para as pessoas chegarem lá num determinado dia. Então você tem tempo para fazer isso. Conseguiram entender, gente? Então, é uma liderança autocrática e ao mesmo tempo ela é democrática, vocês concordam? Porque depois as pessoas podem ir dando ideias e conversar para solucionar problemas que às vezes não foi solucionado ali. Mas fantástico, fantástico. Eu vou levar para a minha vida toda o que eu aprendi nesse hotel, porque até então eu participava de multinacionais e nacionais, eu não tinha prestado serviço nunca para um hotel. E eles me chamaram por uma razão de organização dos recursos humanos na época, né? Inteiro. E eu fui até lá. E foi um aprendizado gigantesco essas reuniões, micro-reuniões que eles faziam. E tinha uma sala só para isso, não usava-se para mais nada. Então, todos os dias que o departamento de vendas tinha uma venda, alguma coisa, já era sagrado. Todo mundo para o que está fazendo, vai até a reunião. Todo mundo sabe o que tem que fazer? Sabemos. Sai dali da reunião, todo mundo sabendo o que tem que fazer, para quem fazer e quando fazer. Perfeito. Não vai dar para fazer para um departamento, 2 ou 3 ou 4? Vá até lá, vamos conversar como é que a gente pode solucionar o problema. Fantástico, fantástico. Tá de parabéns ao hotel, é de uma eficácia, eu espero que ainda esteja, isso foi no início dos anos 2000, então já fazem muitos anos, não sei como está hoje, mas a tendência é que ele esteja muito melhor, né? Porque a sede e a vontade que os donos tinham, principalmente a filha do proprietário do hotel, ela era de uma inteligência ímpar e ela estudava-se muito, né? Ela fazia muito, então é muito interessante. Então, dos 3 tipos de liderança, gente, essa liberada toda, essa liberal, não sei. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Talvez exista algum ramo de atividade que isso dê certo, talvez. Mas a democrática e a autocrática juntas não tem para ninguém. Funciona, que é uma beleza. Tá bom? Gente, vamos encerrar então os 3 tipos de liderança. Fechamos aqui para não ficar uma aula tão gigantesca. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe um tiozão aqui, eu falo besteira mesmo. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, me perdoe. Mas o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, então não tem jeito. Vamos tocar a vida. Próxima aula vamos entrar em outras, vamos falar sobre prática de liderança, tá bom? E aí nós vamos começar a conversar um pouquinho com vocês, como fazer isso, que necessidades vocês têm, que tipo de habilidade, que tipo de competência. Estudar, né? As pessoas acham que as coisas vêm por osmose também, não vem não, tá? Você tem que estudar, você tem que conversar, você tem que se aprofundar nas coisas que você deseja. Então, parte desse princípio, tá bom? Gente, estejam todos com Deus, que dê tudo certo, que a vida de vocês esteja cada dia melhor. Um grande abraço, tchau, tchau.